Vamos esperar. Olá, 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 olá. Estou ao vivo. Começando mais uma live aqui do nosso lindíssimo Teoria Central. Olá, boa tarde, barra boa noite. Já tá escuro? Então é meio boa noite já para todo mundo. E aí, crianças? Tudo certo? Beleza? A gente vai falar de obras malditas, a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que desgraçam a nossa cabeça. Que deixaram a gente maluco. Eu tenho aqui uma convidada maravilhosa hoje para participar com a gente, tá? Vou chamar ela, a Meg. Alô, aguardando a sua... Olá! Boa noite, boa tarde, boa, sei lá, um ótimo domingo. E aí, Meg? Oi, boa noite, tudo bem? Eu espero que fique Tranquilo? tudo Depois, mal depois dessa live. essa é a ideia. A ideia é acabar com a vida de todo mundo. Porque é para isso que a Sim. gente veio aqui hoje, não é verdade? Né? Eu não, Mas eu antes não de vim aqui falar, para dar boa noite para ninguém. é para acabar com a noite de todo mundo. É isso aí, Claro, porque vai o ser nosso intuito horrível. aqui hoje é destruir as vidas de vocês, né? Você Sim. tá até tá num clima um pouco mais obscuro do que o meu tá um clima mais claro, assim, né? Estamos, né, contrastando aqui nesse aspecto, Eu mas não tô tudo vendo bem, nada porque a minha câmera tá parada, não sei o que aconteceu aqui. pega nada. Então, vamos só, eu queria dar um recado antes da gente começar, né? Que eu até falei com a Meg que é importante, que hoje é um dia importante, um dia importantíssimo para todo mundo, né, para a sociedade e tal, que é o dia do orgulho LGBTQIA+, né, todos aí incluídos. Então, eu gostaria de passar um recado aqui. Pessoas, Teoria Central está com vocês, a luta é de todo mundo, né, estamos sempre apoiando, força para todo mundo, é muito importante esse tipo de luta, é muito importante que as pessoas, né, tenham consciência, tenham contato com todo tipo de coisa. E é importante que isso continue sendo cada vez mais exposto e cada vez mais sendo respeitado, porque hoje a gente não tem esse tipo de respeito, né? Infelizmente, ainda mais com o presidente que a gente tem aí nesse país, não tem. Então a gente tem que cada vez mais lutar por isso. E saibam que todos o Teoria Central, eu falo em nome de todos os nossos membros, nós apoiamos essa causa e estamos junto com vocês, certo? Obrigado, força aí para todo mundo e é isso aí. Vamos começar então? Meg, você quer se Vamos! apresentar um pouco? Falar um pouco sobre você, falar um pouco sobre o que te atrai nessa desgraceira toda? Fala um pouquinho. Eu sou a Meg, eu sou historiadora e professora de história. Eu sou amiga do Renato há, sei lá, uns 300 mil anos, alguma coisa assim, né? Mais ou menos da época das construções das pirâmides, Por provavelmente. aí. Começou a... E nós dividimos esse gosto por coisas que os outros falam, nossa, como vocês são loucos em assistir, em ler um negócio desses. É legal, né? Uhum. Excêntrico, alguns chamam assim, né? Quando eles não querem falar, não, vocês são doentes, vocês são malucos. É. É isso aí. E aí, Meg, você tem ideia de quando começou esse negócio, assim? Qual que foi a primeira coisa que você leu ou assistiu que te trouxe para esse mundo meio esquisito, assim? Bom, como tu falou que nós somos amigos desde a época da construção das pirâmides, o livro É, egípcio dos mortos é uma coisa bastante apavorante, se tu for ver. sim. É, Ou seja, a bizarrice já está na cabeça do ser humano desde sempre, né? sim. Escritos antigos, né, já traziam isso, né, coisas presentes na vida das pessoas e tanto, né, o imaginário também, que já trazia coisa bastante bizarra, que as pessoas, pô, como é que alguém pensou nisso, né? Eu tenho umas Aí, histórias meio estranhas de como alguém para pensou algumas nisso, assim. pessoas, o bizarro ele é até belo. Sim. E traz uma coisa que ele atrai de uma certa maneira meio diferente, assim, né? Eu sempre falo que eu tenho atração por coisas estranhas e esquisitas porque eu acho aquilo curioso, eu tenho vontade de ver aquilo, eu tenho vontade de saber o que, que aquilo... Eu não sei o que, que me atrai, por que, que me atrai tanto, mas me atrai muito. Assim, uma coisa completamente diferente, bizarra, né?
Não sei É, se com você acontece o mesmo. culturalmente, assim, o que é belo e assombroso, ele pode nos atrair justamente porque nós vemos uma potencialidade da gente fazer aquele tipo de, entre muitas aspas aqui, maldade, Uhum, ou então uhum. daquilo acontecer com a gente e a gente saber que isso não acontece. É uma forma, assim, de alívio, saber que existe esse simulacro em forma de histórias, como livros e filmes que nós vamos falar aqui. É assim, ele Beleza. assusta porque nós podemos fazer aquilo, mas também nos dá um alívio porque não está acontecendo. Então, olhar para aquilo ali como uma ficção mesmo, como algo irreal, né? E É, imagino eu que, pelo menos, eu não gostaria de passar por nada daquelas coisas que eu assisto e que eu leio. Eu olha, eu não gostaria leio nem e um pouco. assisto muita coisa que, por exemplo, é relato de guerra, então são coisas que Uhum, aconteceram. Então aí nós estamos nos confrontando com o mal que nós podemos fazer e que já fizemos também sim. coletivamente. É algo que não é fictício, né? É algo que aconteceu realmente e que alguém passou por aquilo. E às vezes tem relatos, né? Tipo, da própria pessoa que passou pelos horrores, por exemplo, de alguma guerra, como você disse, ou alguma outra coisa. E aí você fala, nossa, que coisa horrível, isso aqui é péssimo. Mas eu, pelo menos, penso que é bom você saber que aquilo aconteceu. Isso te Às abre a vezes é mente de só certas formas, né? É porque às vezes é só pela ficção mesmo, ou só pelo relato de alguém que realmente passou por aquilo, que nós podemos saber que aquilo realmente aconteceu. Se não fosse dessa Sim, forma, não aconteceria, sabe? é É uma forma, verdade. assim, até didática da gente saber o que acontece no mundo. Sim. Eu gosto de saber exatamente por isso, né? Porque, mesmo não querendo passar, eu quero saber, não, algo que foi forte ou que traumatizou, vamos colocar bem entre aspas esse traumatizou, né? Uma pessoa e que mudou a vida dela, né? Que transformou a vida dela no que ela é hoje, ou se não. E também para a gente evitar alguns tipos de coisa, né? Tipo, os horrores da guerra, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria que Pois evitasse, o é, mundo inteiro evitasse. pois é, De né? toda Como forma. professora de história, eu sofro com isso, né? Sim, os professores de história, você sabe, né? Meu irmão é professor de história também. Nós temos professores de história no grupo. Os professores de história eles sofrem bastante com isso, eles sabem muito bem como É, funciona já esse vi que negócio. É melhor que o mundo. entraram aqui alguns colegas meus de história também, então estamos juntos, estamos sofrendo tudo igual, né? É nós, sofrendo todo mundo igual aí. Meg, você quer começar falando sobre livro ou filme? Vamos começar com livro ou filme, você escolhe. Olha, Vamos lá. eu tenho aqui poucos filmes, eu imagino que a maior parte vai ser em comum contigo. Então, Bora. tu quer que eu comece por algum específico? Porque o que eu tenho aqui é bem de boinha para começar tranquilo, porque depois é que vem a desgraceira mesmo. Então vamos começar devagar? Vamos começar devagar? E aí a gente vai desenvolvendo em cima do dia e vai escalando. Porque escalar é maravilhoso. A gente vai escalando. Sim, vamos só piorar. Então, quer que eu comece aqui? Vamos lá. Aí depois o que você for falando que eu vou lembrando, eu vou encaixando. A gente vai conversando. É assim, o filme que eu separei, ele é um curta do Nacho Cerdá. Ele tem uma trilogia chamada Trilogia da Morte, e esse terceiro filme se chama Gênesis. E ele é sobre um escultor que perdeu a esposa e ele refaz ela na forma de uma estátua. E aí essa estátua vai ganhando vida ao mesmo momento que ele vai virando uma pedra. Nós já conhecemos esse tipo de história porque é a história do Pigmaleão. E de onde veio também essa história? Veio do mito de Galateia, que é um mito escrito que nós temos hoje pelo Ovídio, um grego, em que o Pigmalião ele criou essa estátua da mulher que seria perfeita para ele. E não parece que é muito desgracento, mas assim, nós reconhecemos porque ele vem da mitologia e várias coisas nós reconhecemos porque vem assim, ou de mitologia, ou de religião, ou de tradições antigas, e isso prende a gente na história para saber se vai ser realmente igual. E o Pigmaleão e a Galateia, eles não são assim uma história de amor, porque este cara, ele fala que não existe mulher perfeita para ele, então ele mesmo vai criar. É como se fosse um Frankenstein, um golem muito antigo, Uhum. ou uma inteligência artificial, ou então, agora eu esqueci o nome da boneca que tem um balé que também criam ela e dão vida. Ai, como é Ah, que é o nome? Bom, tem o Fairy Doll.
Fairy Doll, mas ele é bem mais infantilzaço, assim, não sei se é esse, É a eu acho que eu não Copélia. lembro. Ah, Copélia. Copélia é o nome. Uhum. Então, ele acha assim que ninguém vai estar à altura dele, então ele cria essa estátua para fazer a sua mulher perfeita. E aí é que começa a ficar meio desgraçado, porque tu vê assim como nós, mulheres, a gente nunca vai estar ao, ao que este homem prefere da gente. E daí o que dá medo também no Gênesis é que quando a mulher ela ganha vida, o cara ele morre. E é tudo contado de um jeito muito assustador, ele é grotesco, mas ele ao mesmo tempo é lindíssimo. E de novo a gente está naquela posição em que a literatura e a arte gótica nos colocou, que nós nos sentimos atraídos pelo que é grotesco. É uma linha bastante tênue aí, né? Da questão do grotesco e do lindo. Tem gente que só olha pro grotesco e não consegue achar aquilo lindo. Eu acho muito curioso Ah, eu isso. acho muito lindo. Eu olho Eu um osso, também. eu consigo achar lindíssimo. E para outras pessoas Não, é, nossa, que coisa horrorosa. Não, me lembra a morte. olha, Não, mas a é, morte também é natural, ela também é linda. sim. E tem um quê de atração nisso daí, né? Sim, Chamo uma coisa meio mórbida e tal, mas né, eu acho que é até natural de alguns seres humanos, né, pelo menos eu vejo isso, vejo com você, vejo com outros camaradas meus que gostam também, né, dessa pegada, essa atração que a gente tem pelo mórbido, pela puxada, assim, forte, sabe? De uma coisa esquisita, meio forte, meio pesada, né? Isso é bem, bem comum. é porque nós não naturalizamos algumas coisas que já deveriam ser naturais, sabe? Sim. Nós criamos medo, nós não sabemos como alguma coisa funciona, ela se torna desconhecida e nós temos medo do desconhecido. E esse medo do desconhecido também nós vemos em várias obras. Sim. Pende pro sobrenatural em várias delas, né? Que é uma coisa mais puxada de o que tem no além-vida e se isso influencia no nosso mundo ou não, né? Então, vários filmes, várias obras de terror, né? Elas apelam para esse lado, principalmente as mais atuais, assim, eu vejo que isso tem muito atualmente, a questão do Sim. pós-vida trazer para cá, ou senão de alguma entidade que tem, que é totalmente desconhecida pra gente, que é chamada de vários nomes, né? Depende muito de onde você tá, né? E aí o quanto ela influencia no nosso mundo e o quanto ela influencia na vida específica de alguma pessoa ou alguém que fez alguma coisa para aquela entidade trazer aqui, né? Trouxe E ela no tabuleiro de origem, trouxe. nada disso é novo. Isso aí também já estava Sim, em, sei lá, papiros, em pedaços de argila. Nada do que temos hoje que né? se fala que é renovador, ninguém nunca fez igual. Isso aí já é tudo coisa velha, a gente só está Os caras reaproveitando. os cara era mestre antes, a gente aqui só tá repaginando pro nosso tempo moderno, né? Só Mais nada. imitamos. É. Mas uma coisa legal que você falou da questão os gregos, eles eram bem imaginativos, né? Eles tinham bastante coisa de imaginário, assim. E sempre pendia, né, para umas tragédias bem loucas, assim, né? É, e, Os é- gregos eles tinham essa e, e característica. tudo tinha reflexo na vida das pessoas também. Eu não conheço muito bem de Grécia, não vou mentir para ti, mas Uhum. tudo isso tu vê que quando esses mitos eles eram reavaliados, tu vê que tudo isso poderia ser colocado na vida de qualquer pessoa também. E nós vemos isso até hoje, como aconteceu do mito de Prometeu, que nós assistimos do filme O Farol, né? Nós Sim, reconhecemos ó, aquilo. chegamos numa parte. Esse deixa pra depois, porque esse daí é. Quando a gente for escalar, você pulou uns 37 degraus mil assim pra cima, porque esse filme é malditaço, né? É verdade. Vamos escalando, vamos escalando. Vai jogando alguns aí. Fala mais um da sua Ah, lista, que você lembra que é vamos, legal. vamos ver aqui. De filmes, o que eu separei de filmes que eles são desgraçados porque eles têm alguma violência real, que Uhum. aí é o tipo de filme que realmente não vale a pena ver, porque o interesse deles é simplesmente para chocar, é simplesmente Sim. usando a imagem, a mídia visual do cinema para causar um choque nas pessoas, né? Sim. Tem aqueles que são documentários, e documentário tem muitos deles que são bastante desgracentos da cabeça mesmo, Tá na como o sua Dear lista, tá o Dear Zachary. Zachary. Esse Claro que tá. filme é um. Nossa.
O de Zachary, eu assisti completamente. Porque assim, sempre tem aquelas listas de internet que é filmes mais desgraçados, sabe? E é sempre a mesma coisa. Você vê, a Serbian Film, que eu assisti e falei, ok, que bosta. Eu não gostei. Você gostou? Você assistiu a Serbian Film? Aquele Eu do cara que é ator assisti, pornô, que ele é contratado. assim, E eu falei, nossa, que bosta, que idiota. Ele é totalmente sem. Ele é um roteiro assim, vamos chocar, como você falou, né? Ele é um roteiro, é. vamos chocar de várias maneiras possíveis. Mas ele não tem uma história que te prende. Eu achei ele bem ruim, assim. Bem Sim, ruim. ele tem todos aqueles elementos que chocariam alguém, como pedofilia, estupro, morte, desmembramento. É, Daí tu vai assistir, ok, eu entendi que a tua intenção é me chocar, mas esse é um filme tão mal feito ele é que muito. eu só consigo achar ele mal feito. Eu assisti e falei, tá, cadê a parte que vai me deixar perturbado? Aqui eu não vou conseguir dormir, que eu não vou conseguir é, deixar de falar com as pessoas. Acabou. Eu assisti, ele terminou, eu falei, ok, é isso. Mas é Mais claro nada, que nós temos né? uma tolerância maior também, né? Tem gente que assiste aquilo e não consegue, fecha o olho, desliga a televisão, né? Chama o padre para benzer a casa, sei lá, faz alguma coisa. Mas eu não. Mas eu olhei para aquilo e falei, qualquer coisa, né? Então, essas listas, elas sempre têm uns filmes específicos. O Bigotten, que é um que tava que a gente usou na chamada, tá lá sempre. Esse é bizarraço. Esse filme é. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Qual? Tem umas cenas muito. O Bigotten. Ah, sim, não, o O, Big- Bigotten, o- ele também pega, ele pega temas religiosos para chocar. sim, E às vezes a pessoa não é nem religiosa, mas ela foi criada no meio religioso e ela entende sim. aquilo. Daí, tá, é Deus que está se suicidando e a partir dele nasce a mãe natureza e ainda filmado dessa forma assim tão E é muito contrastante de grotesco a preto e forma branco. é. A forma que as coisas acontecem lá são muito, que a gente chama do gore, né? O gore que é uma coisa bem explícita, bastante sangrenta, bastante visceral, assim, que você vê tripa saindo do cara e coisa voando Hum, e explodindo, né? Até citaram o Tarantino, ah, aproveitando a gente não. falou do Tarantino, que o Tarantino também usa muito essa questão do explícito, né? Dentro das obras dele, mas nesse caso é muito mais forte. Então o Bigotten sempre tá nessas listas, né? E o Dear Zachary, que a gente estava falando antes, eu vi numa lista dessa. E eu falei, documentário que vai ser Hum. pesado dessa forma? Acho que não. Bobeira. Aí eu assisti. Aí quando eu terminei de assistir, eu falei, eu não quero mais viver nesse mundo, não. Porque deixa eu só dar uma, né, sem spoilers, vamos fazer uma crítica sem spoilers desse Dear Zachary, porque eu acho É, que essas pessoas têm que assistir, cara. tem que É assistir um, esse. é um cara que é documentarista e ele tá fazendo um documentário para um amigo dele, né? Para falar um pouco sobre uma criança que nasceu, o Zachary, que é um bebê. Então ele vai falar um pouco da história do Zachary e tal, e aí quando começa a falar sobre essa história, o que aconteceu, né, o caso assim, você não espera o que acontece. Por mais que você tenha uma cabeça que vá sempre pro pior lado possível, no dia Zachary você não tem ideia do que vai acontecer. É que quando você assiste já sabendo que vai ser um bagulho desgraçado, tudo bem, é diferente, né? Mas num geral, se você vai assistir aquele filme achando que, Dear Zachary, querido Zachary, ai, que bonitinho, né? Vamos assistir aqui um documentário sobre. A cara da Meg agora, tipo, é exatamente o que você faz quando termina. Você fica parado olhando. É, Eu e poderia não é não ter mais ficção. esse mundo. E não é ficção, isso é pior. Essa é a parte que é a pior. É que você falou da questão da guerra, né? Tipo, uma coisa que uma pessoa. E relatos e tudo mais. Ali tem um relato fortíssimo de uma coisa que realmente aconteceu. Isso E muito bem contado também. A sim, gente é um consegue se ótimo filme. importar bastante com as pessoas. Uhum. Ele tem um modo de relatar, né? Que além de te prender a atenção, como você falou, você olha para aquilo e fala, putz, não é possível. E cada vez isso, como a gente tá falando, escalona, né? O filme ele escalona muito Sim. bem. É, ele poderia simplesmente ter colocado uma narrativa totalmente violenta, até mesmo gore, mas não, vamos pro emocional também, vamos fazer isso aqui ser um filme até mesmo bonito, mesmo sabendo do que se trata. E ele é terrível, Então, gente. E assim, não procurem spoilers, só assistam, só isso. exatamente. Muitos desses filmes que a gente vai citar, e dos livros também, não é legal a gente. Eu vou ser bem sincero, acho que a Meg concorda comigo. Não procurem muito sobre.
Se quiser, me procura, procura ela, procura qualquer um. Fala assim, ó, qual foi o filme que você falou mesmo? E aí eu vou lá e te mando o nome, ela te manda o nome, porque aí... Fazemos uma E se for, listinha. eu tenho uma lista no Letterboxd de filmes malditos, Dear Zachary tá lá, inclusive, né? E outra coisa que você falou que eu achei legal, a questão da violência, me lembrou do Funny Games. Deve estar na sua lista. Ai, Funny Games. Funny Games é malditaço. Gente. É que, na Ah, verdade, não é ele que é maldito. É o diretor inteiro que é maldito em qualquer é coisa que ele faz. qualquer coisa que ele faça vai ser horrível. Inclusive, na minha lista aqui teve uma parte que eu falei, eu não vou mais colocar filmes, eu vou colocar o nome de diretores. Eu pensei nisso também, em colocar alguns. Gaspar Noé é um diretor maldito. Quando você falou Lars von Trier, Lars von Trier. Quando você falou da questão do explícito, do muito forte, cenas, né? Eu lembrei de Reversível. Reversível tem odeio aquela cena do Irreversível. metrô. Não, não dá, Esse não dá, filme, não. ele é horrível. Ele é É horrível. horrível. E pra quem me conhece bastante, sabe que tem duas coisas que eu não consigo ver em filme. Uma é a gente comendo cocô, tá? Coprofagia não dá, é impossível pra mim. Mas é questão de nojo mesmo. Isso aí eu acho meio too much, assim, beleza. E outra John coisa é cena Waters de... não rola. Não, não. Só tipo Cry Baby, beleza. Mas Pink Sei. Flamingos eu desencanei de ver. Porque ele sempre tem nessas listas de filmes extremos. Aí, Uhum. Divine comendo cocô de cachorro. Eu falei, tô de boa, tô legal, pulei, né? E tem um filme, acho que é chamado, acho que é 13 Desafios, um negócio assim, que é um filme turco que depois fizeram uma regravação. Também tem uma dessa cena aí que eu pulei, pulei, pulei mesmo. E o que eu tava falando, já esqueci. Tava falando o que te impede de assistir alguma coisa. A gente comendo cocô? Estupro. Cena de estupro. Sim. Quando é muito realista, é complicado pra mim. E o Gaspar Noé tem aquele negócio sempre que tem que ter uma coisa de sexo, e o sexo lá tem que ser uma Uhum. coisa real, ele gosta que não seja encenado, né? No Clímax tem sexo real, no Enter the Void é sexo real, cara, todos eles. Mas só que na questão do Irreversível, né, a cena de estupro que tem lá era com a Monica Bellucci. E ela meio que falou, não, comigo não. Porque ela era famosinha, né? Ele sempre pega pessoa mais desconhecida pra fazer filme dele. E aí ela falou que não. Acho que foi o único filme dele que não teve cena de sexo real. Mas aquela cena é pesadíssima, Não tá? dá, não dá. Ninfomaníaca entra nessa lista? Entra. Eu não, É que não assisti, então não sei. eu assisti as duas partes, eu acho. É que eu não. Vou ser bastante sincero agora, você pode até me culpar. Eu não gosto muito do Lars. Não curto muito os filmes Eu dele. também. Porque eu acho ele. Eu acho ele assim, vamos chocar? Vamos. Pá, ele choca e acabou. A casa que Jack construiu é legal, né? Mas, por exemplo, Melancolia eu acho um porre. Melancolia eu acho uma bosta. Mas o Ninfomaníaca, ele entra mais ou menos. Tem as cenas são todas reais, né? Também, de sexo e tal. No Anticristo também foi tal. Mas eu não acho que o Lars von Trier, ele gosta de chocar por chocar. O próprio Dogville, que é um dos filmes que eu mais gosto dele, porque ele tem uma temática muito interessante e também uma linguagem legal, porque ele parece teatro, né? Ele é aberto. Você assistiu Dogville? Não, mas eu sei do que se trata. Eu sei que ele pegou muita coisa lá do Teatro do Absurdo, que inclusive é algo Isso. que eu considero bastante desgraçante, assim, peças do Beckett, ou então o Burrey, essa coisa assim, que pega, assim, o que está acontecendo? É, Esse tipo de coisa, sabe? o que gerou essa situação e para onde ela vai, né? Porque é muito, muito forte, Ó, tá? o Ó, o Sacrifício do Manuel Cervo mandou uma. Sagrado. Qualquer filme do Yorgos é Yorgos desgraçado pra Lanthimos. caramba, só que eles são muito bons. Eu tenho um problema com o Yorgos. Eu comecei mal com ele. Porque o primeiro filme que eu assisti dele foi o Dente Canino. Que foi o primeiro filme dele que fez bastante sucesso. Foi. Eu Foi assisti o Dente primeiro Canino. filme conhecido dele. Eu acho que Eu ele fez adorei. um antes, não é? Então, eu odiei. E não odiei de olhar e falar, puta, isso aqui me. Não, achei ruim, ruim. Aí eu falei, não vou ver mais nada desse diretor. Aí depois, qual que foi o seguinte dele que foi O forte pra mim? Lagosta, O Lagosta. Aí esse eu gostei pra cacete. Esse aí eu esse é olhei e muito falei, bom também. esse é muito bom. Eu reassisti esses dias, inclusive. E eu lembro do Sacrifício do Cervo, foi você que me recomendou assistir no cinema, lembra? Ai, eu não lembro, já faz tanto tempo, Não né? lembro.
Então, Não porque foi lembro. assim, eu baixei e aí eu comentei com você, eu falei, saiu o novo do Yorgos, tal, vou assistir e tudo mais. Aí você falou assim, olha, se você puder, vai assistir no cinema. Aí eu falei, mas por que lá? Aí você falou do negócio do som. Ah, é verdade, sim, ainda tem isso do som, que Que o som era. tem um sonzinho que fica incomodando o tempo todo. Exato. Aí você falou, olha, ele tem um som muito perturbador. Eu falei, então eu vou assistir no cinema porque eu quero ser perturbado. Eu quero que isso me perturbe. Mas pra mim, o que eu mais gosto do Yorgos é o Sacrifício do Servo Sagrado. Eu acho esse filme muito pesado. Muito Que pesado mesmo, também porque pega ele. um mito grego. Ah, qual mito que é? Eu não lembro qual que é, Eu mas ele não fala, lembro agora. inclusive, no filme. A Então, eu filha lembro que dele tem, está mas. estudando. Eu não consigo lembrar qual que era, mas é um que está se eu não me engano, na Odisseia. Uhum. Agora eu Eu não também não consigo lembro lembrar agora. qual que era. Não, Mas é tudo assim, aquilo, mas, ó. tem, tem mito grego no meio. Se puder ir atrás para enriquecer a história, vai lá, cara. Sim. Só tem a ganhar. Ainda mais porque, né, muitos desses diretores que têm essa pegada mais pesada, eles sempre se baseiam em alguma coisa bem perturbadora, antiga, e, cara, e trazer isso daí, depois, né, mesmo que você não conheça, ir atrás disso daí enriquece, como você falou. Aí você Sem pode ter dúvida. uma segunda assistida muito melhor do que a primeira, inclusive, né? Mas diretores desgraçados, lembramos do Gaspar Noé, lembramos do, cara, Lars o von Trier. Aronofsky. Nós vamos ter o Ah, Aronofsky. o Aronofsky eu não vou falar nada, porque ele é um estuprador nojento e não quero assistir mais nada dele, sabe? Mas você lembra da época que saiu o Mãe, o quanto que a gente discutiu? Ah, não, eu tô confundindo com o Jodorowsky, desculpa. Ah, não, O... O Jodorowsky é nóia. O Jodorowsky eu quero distância dele. Mas ele tem. A Montanha Sagrada é legal, mas vamos falar do Aronofsky. Ah, O sim. Aronofsky, o Aronofsky ele é um pouco. Ele tem umas histórias meio difíceis, mas. Cisne Negro. Sensacional também. Mas o que me pegou mais dele foi realmente o Mãe. Mãe, eu Mãe. saí assim, encantada do cinema. Eu sou parte daqueles que gostam 100%. A outra Uhum. parte é 0%. Não tem meio nesse filme, né? É, então, mas o Mãe, eu lembro que quando eu fui assistir a primeira vez, no Noitão aqui em São Paulo, no Belas Artes, e aí acho que eu comentei com você. Eu comentei com todo mundo, na verdade. Eu fui comentando com a galera. Falando, gente, pior que nesse dia eu assisti. Eram 3 filmes em seguida. Acho que eu lembro que eu falei. Começou com pré-estreia de Mãe, porque não tinha estreado ainda no Brasil, então foi a pré-estreia, então eu assisti o Mãe primeiro, e eu saí assim. Aí depois teve Requiem para um Sonho e terminou com Cisne Negro. Que dia Você mais acha que eu saí de feliz. lá? Você acha que eu saí de lá como, né? Isso foi de madrugada. Você imagina que lindo e maravilhoso que foi. Aí depois eu Pô, o assisti coração virou uma Mãe de Novo. pedra depois disso, né? Nossa. Eu não tinha alma. A minha alma saiu do corpo e foi para qualquer outro plano. Nunca mais voltou. Perfect Blue, assisti. É daoríssimo. Eu Perfect assisti Blue é muito bom. recentemente. É bem legal. É que o Satoshi Kon, ele tem essa pegada bem nóia, né? Assim, bem legal. Eu gosto muito do Páprica. Também é O Páprica é muito ótimo. perturbador. É muito perturbador. Aquela cena que na verdade são várias cenas, né? Uma atrás da outra, que tem aquela parada de vários seres bizarros e, nossa, aquilo lá é. O que está acontecendo aqui? Né? Muito estranho, assim. Então, o Aronofsky, ele era para mim, é um dos caras mais perturbadores que tem. Você assistiu como é que é o nome? O Lutador dele? Não vi ainda. Então, o Lutador é com o Mickey Rourke, né? Ele é uma história de um cara que ele é um ex-lutador de luta livre, aposentado, só que ele tem que voltar a lutar porque ele tá sem grana e ele precisa de uma fonte de renda e, meu, como ele é aposentado e velho, os caras colocam ele em várias situações bizarras. Quando você pensa que um filme desse, você fala, nossa, situação boba, né? Tipo um negócio bobo, ele não vai conseguir perturbar você. Ele vai. Parabéns, Aronofsky, que você conseguiu mais uma vez. Ele É. é malditaço, assim. Ele e o Yorgos dá vontade assim, de pegar na mãozinha deles. Vamos tomar um café? Vamos conversar? Você tá bem? Né? Você tá bem mesmo? Você precisa de uma água, né? Precisa de alguma coisa. Uma Né? terapia? Doentinho, né, amigo? Né? Mas fala pra mim um filme que você
foi tipo o mais perturbador da sua vida? Colocando na berlinda agora. Se você pudesse escolher um, falar assim, esse é o mais perturbador que eu já vi na minha vida, você colocaria qual? Eu colocaria justamente um filme de guerra, que eu sei que tu não gosta, que é o Vá e Veja. Esse é o nome do filme, gente, e ele realmente é esse título mesmo. Vá e Veja. É um menininho Não posso falar muito mais. que ele mora numa vila, eu acho que é na região que hoje é a Bielorrússia, e Segunda Guerra rolando, matando pessoas em volta dele. Assim, ó, é absolutamente terrível o que acontece com esse menino. Ele praticamente perde toda a inocência da vida inteira dele. Não tem assim muito o que falar. Ele é mais aquela experiência que tu só olha para a cara do menino, ele apavorado, e aquilo é o suficiente para te desgraçar. Tu sabe só pela cara do ator como aquilo tudo foi horrível. E às vezes tu não consegue perceber isso através de um livro de história, tu vai saber através de um filme. Né? Assistam esse Mas vale a pena. esse também tá sempre nas listas, né? Naquelas listas de filmes desgraçados, assim, sempre tá esse daí. Eu Quando eu vejo as bastante. listas de filmes desgraçados, eu vejo coisa tipo Necroromantic, Vase de É, Noces, Holocausto Canibal. também, o Holocausto Canibal é difícil, viu? Porque Como alguém teve aquele falou negócio do... aí, animal. Não, gente, É. não. Violência com animal E não assim, dá. tem o negócio do processo lá, né? Você soube esse negócio do processo também? Que o Sim. filme sofreu um processo, né? De que a violência com os animais era real e que o estupro da mina lá que acontece também era real, né? Aí tiveram que provar que não era verdade. O estupro conseguiram provar que não era real. O do animal não. Que matam a tartaruga lá. E essa cena é muito tensa. É muito tensa mesmo, porque, inclusive, né? Desculpa, eu vou falar porque. Bom, a gente tá aqui pra desgraçar mesmo. Tem uma hora que ele fala que pra poder matar, ou se não, tipo, né, aproveitar direito o negócio da carne da tartaruga e tal, tem que esquentar ela enquanto ela tá viva ainda. Porque ela começa a expelir, né, as coisas internas lá, e aí depois você pode consumir a carne de boa. E a cena é mostrada. E em nenhum momento eles conseguiram provar que aquela cena não era real, né? Então a equipe sofreu um processo. Esse filme, eu não lembro como é que é o nome do italiano que, que dirigiu, mas assim, é que na época os italianos têm O Giallo. uma pegada muito forte. Giallo? Giallo, é filme giallo. É um tipo de filme italiano que ele é baseado em muita violência. Eu não sei mais do que isso, gente. Eu só sei que esse tipo de filme é considerado giallo, Ah, que é amarelo sim. em italiano. Ah, o Diallo, né? Ah, você tá. Então. E aí eu sei que, assim, eles não conseguiram provar, e até hoje entra nessa questão do controverso, ele é proibido em vários países e tal, né? Nessas listas sempre tem Centopeia Humana, que Ah, o primeiro é tipo uma fanfarronice, o segundo é pior ainda, o terceiro os caras fazendo uma prisão, o bagulho é totalmente, né? o negócio virou assim, uma comédia quando não deveria ser, né? Então. E a galera assiste pelo LOL, assim, sabe? Pra dar risada e tal. Sim. Deixa eu só comentar duas coisas aqui, depois eu quero só falar uma coisa. E a gente vai pros livros de Vini, novo aí. Vini falou de Saló. Eu coloquei Não assisti. bastante coisa aqui de Saló. Não assisti. Não assisti porque força os caras a comer cocô. Mas É pelo menos exatamente nesse isso. filme foi chocolate. Então, mas não vou ver, porque tem cocô. Tem cocô, eu não vou ver. Beleza, Saló, então. que prendem lá todas as crianças, né? Não crianças, mas os adolescentes lá, né? Os 120 dias de Sodoma e 120 dias de Gomorra. Sodoma. Bom, no caso, É, assim, o Marquês de Sade, eu considero ele um gênio. Porque o cara conseguiu pegar realmente, assim, tudo que tem de horrível no ser humano, escrever a respeito disso e falar, sou essa pessoa, tu é essa pessoa, e vocês não estão aguentando assistir isso, porque vocês estão se identificando. Vocês sabem exatamente. que vocês são essa ruína. E o Saló acontece isso, pegam vários adolescentes e figuras de poder, isso é colocado no filme, uma figura de poder da igreja, uma figura de poder político,
E eles forçam esses jovens a coisas absolutamente terríveis, no ciclo das manias, em que ocorre estupro, no ciclo da merda, que aí eles comem esse chocolate, que aí no filme, digo mais uma vez, gente, aí foi chocolate mesmo, não foi a Divine comendo o cocô do cachorro de verdade. Se bem Ali que é real, é Divine tenso. é amor do coração, Divine é maravilhosa. Não, eu E adoro John ela. Waters Eu adoro também. ela. Eu adoro ela, eu adoro ele. Só que esse filme eu não consigo. Flamingos pra mim é fora É, da casinha. e aí o Saló termina no ciclo da morte mesmo, que basicamente o que eles falam é uma alusão ao fascismo da época que o filme foi feito, porque o filme ele teve uma reestruturação do livro para pegar o que era o fascismo, que tem essas figuras de poder que submetem esses jovens, que seriam o povo, seria o coletivo, a qualquer vontade deles, a qualquer parafilia que eles queiram. E eles tinham razão em fazer isso justamente porque eles eram uma figura de poder. E é muito terrível tu ver assim, a vontade do indivíduo sobre o coletivo mesmo. É absolutamente terrível, mas assim, é um filme que se tu colocar de lado todas essas cenas que elas são extremamente terríveis de assistir e tu entender o que estava acontecendo com o diretor naquela época e com o autor do livro, tu vai ter uma percepção muito mais rica. Por isso que, pelo menos, eu não entendo tanto de cinema, mas pelo menos na parte dos livros eu acho muito importante que se conheça o contexto temporal, o contexto local, da obra do autor e do próprio autor, para tu conseguir entender que, às vezes, aquela violência que ele está colocando, aquele ser sobrenatural que ele está colocando, ele é uma crítica a algo que estava acontecendo naquele momento, como acontece com livros distópicos, que eu acho que eles são absolutamente desgracentos, porque eles falam de algo terrível que está acontecendo na sociedade. E até mesmo Inclusive, hoje, a autora do Conto da Aia, ela tuitou que ela se sente até triste porque hoje o Conto da Aia, ele não é mais discutido pela relevância dele, mas pela profundidade dele. uhum, inclusive, esse é um livro que eu vou citar, você já citou, mas a gente ia falar provavelmente quando fosse falar dos Malditos, né? Sem dúvida. Quando for falar dos livros malditos, como da Aya era, tipo, um dos primeiros, né? Deixa eu só fechar uma coisa dos filmes, a gente já vai partir para os livros. Duas coisas que você falou da questão da tortura, né? Isso me lembra uma história. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Tu Eu tem assisti uma uma história vez um de filme, tortura, nossa. não que eu fiz a tortura, mas assim, olha só. Deixa eu contar essa história. Essa história é muito boa, eu gosto muito dela. Uma vez eu tava, né, com mais namorada minha, ela gostava também muito de filme assim, perturbador, e eu falei, vamos assistir um filme? Vamos. Eu assisti um filme chamado Grotesque. É um filme japonês. Grotesque mesmo, tipo, em japonês é grotesco, né? E é um cara que rapta um casal. Você assistiu esse filme? Sim. Então, peraí, a história começa a ficar legal. Rapta um casal, né? E começa a torturar eles. Aí começa a cortar dedo, né? Fazer coisas bizarras com os dois, beleza. Aí tem um momento que ele vira pro cara, tá um, né? Ele tá preso com os braços pra cima, na frente dela, né? O cara e a menina. Aí ele fala pro cara, mano, cansei de torturar vocês, eu vou libertar vocês, pode ir embora. Só que ele rasga a lateral do cara e prende o intestino dele num gancho. Até aí, de boa. Aí fala, então, ó, você pode ir lá e cortar a corda da sua namorada e vocês podem sair, dá uma faca pra ele e vaza. E aí ele vai lá e começa a arrastar, porque ele tá com o intestino tudo solto lá, né? Tudo sangrando, e já tinha sofrido 1 milhão de tortura, perdeu o dedinho e tal, né? Beleza. E a gente assistindo, aí eu falei, nossa, né, o cara nunca faria isso, deve ter alguma coisa aí. Você quer ver que na corda dela tem um cabo de aço dentro? Aí ela falou, a minha ex falou assim, até parece, isso aí é muito bizarro. Eu falei, não, beleza, né? O cara vai lá e começa a cortar a corda. O que tem no meio? Um cabo de aço. Aí eu só parei e pensei assim, cara, eu tive a mesma ideia do sádico imbecil que escreveu esse roteiro. Quem sou eu? E aí a questão que você falou do Sade. Sade, né? Desculpa, minha pronúncia é péssima. Eu Ele, também não ele sei. joga pra, ele joga para você o que você realmente é. Então, quando você está assistindo aquilo, óbvio que eu nunca faria um bagulho daquele. Juro, pessoal, eu não faria mesmo. Mas veio na minha cabeça algo
parecido com aquilo. Então, tipo, é alguma coisa que o ser humano tem em si. Pode ser que você não tenha, você nunca tenha pensado naquilo, mas as pessoas, elas pensam, tem coisas que você pensa, como 1.300 maneiras de torturar o Bolsonaro, eu tenho certeza que você já pensou. Não minta Admito. pra mim, e não minta pra si mesmo. Você já pensou de várias maneiras. Eu já falei, a minha melhor maneira é cortar ele, os membros, em vários pedaços, colocar o tronco e a cabeça no centro, lá no marco central na Sé, né, e colocar os membros, um em cada ponto cardial, velho. Vai ser louco, assim. E é gráfico, as pessoas vão ver aquilo, isso vai ficar É muito servir de forte. exemplo. É lindo, então, e lindo ainda por cima, sabe? Então, cara, por que não, sabe? A gente pensa esse tipo de coisa. Você aí, que tá acompanhando a gente, você pensou em alguma maneira bizarra, talvez pior que a minha, para torturar o Bolsonaro. Eu tenho certeza. Tá bom? E antes da gente passar para os livros, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar bastante também, eu tenho um livro aqui, pelo menos um também, Eu falar do só queria sugerir aqui Claro. 3 filmes que eles são absolutamente desgracentos, mas eles são obras de arte. Um se chama The Devils, que é sobre o julgamento das bruxas de Loudun. É na França, não tem nada a ver com bruxas de Salem, gente. É um caso que Salem é outro lugar. aconteceu mesmo. The Devils é o nome do filme. Sensacional. It the Killer e Old Man. Old Boy. Me desculpa. Old, Old Boy. Old, Old Boy é a maior obra que o ser humano já fez. É Inclusive, não só desgracento. sensacional. O final desse filme, se você não sabe, não pesquise mesmo. E vê o filme original, coreano, tá? Não vê o remake, que o remake é ruim. Por O favor, o remake é coreano. ruim. Tem Elizabeth Olsen, porém é ruim. E o final desse filme, ele acaba com a sua vida. Mesmo. Mesmo, mesmo. E tem a cena maravilhosa do corredor, ele com o martelo. Aquela cena é Sim. maravilhosa. Mas antes da gente partir para os filmes, eu gostaria só de fazer um relato, que talvez eu faça de novo esse relato em outro momento, que é a questão do filme que mais me desgraçou na vida, basicamente, que foi o Hereditário. Ari Aster, você é lindo e você é horrível ao mesmo tempo. Por Hereditário, principalmente, mas por Midsommar também. Midsommar também. Vamos colocar que Midsommar também foi difícil pra mim. Mas o Hereditário foi um filme que eu fui assistir e eu gostaria de contar isso para todas as pessoas do mundo inteiro. Eu sempre conto essa história e todo mundo já... De novo, Renato, de novo. Fui assistir no cinema. Sentei lá pra ver e tal. Quando terminou o filme... E assim, é muito difícil eu me perturbar. Não sei se com você acontece a mesma coisa. Tipo, é muito difícil eu ficar perturbadaço assim. Um filme, por exemplo... Eu sou meio calejada, mas tem algumas coisas que me perturbam. Bem, assim, né? Mas é muito específico pra mim, por exemplo. Tipo, é muito difícil eu ficar, né? Aí, beleza. Aí eu tô lá, sentado, terminei de assistir. Meg, pessoas. Eu tive que ir no banheiro lavar o rosto, porque eu não conseguia. Normalmente termina o filme, eu levanto e saio. Mas eu fiquei parado lá. Parado. Eu não conseguia me movimentar. Eu tava perdido, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui no banheiro, lavei o rosto, falei, tudo bem. Aí eu falei, não, eu preciso comer alguma coisa. E um amigo meu, Maxon, depois eu até posso comentar, esse cara é um dos maiores conhecedores de terror do planeta, esse cara é um máximo, mas que horror, o canal dele é maravilhoso, então, por favor, quem não conhece, acompanhe. Aí ele falou assim, quando você for assistir, comenta comigo. Eu falei, beleza. Eu não conseguia comentar com ele, porque eu não sabia o que falar. Eu fui lá, eu tava no shopping, então eu falei, eu vou comer alguma coisa antes de ir embora, né? Aí eu parei, peguei o cardápio, eu fiquei olhando pro cardápio. Aí o cara falou, você sabe o que você quer? Eu falei, sei. Eu já sabia o que eu queria, mas eu não conseguia falar. Aí quando eu sentei, eu pedi, fui sentar, sentei e fiquei parado pensando. Eu fiquei lá um tempo, aí tocou, lá eu peguei, comi. Quando eu voltei pra casa, eu sentei no ônibus, eu comecei a chorar dentro do ônibus. Aí eu cheguei em casa, tomei banho, né? Fui deitar. Quando eu deitei, eu não conseguia tirar aquele filme da minha cabeça. Eu até comentei, eu falei, alguém, por favor, assista esse filme de novo comigo, mais uma vez, porque eu não consigo tirar ele da minha cabeça. Eu tenho que ver ele outra vez para tirar ele da minha cabeça. E aí eu fui assistir outra vez, sentei com uma amiga minha, a gente conversou, e foi só aí que eu consegui superar esse filme. Eu tenho um relacionamento com esse filme. Esse filme, ele acabou com a minha vida.
O que pode ser meio complicado tu falar que tu tem um relacionamento com um Daimon, né? Eu assisti, Não. quando tu me falou de Hereditário, tá bom, vamos ver pelo menos assim do que se trata. Daí eu procurei e apareceu ali a imagem de um selo goético, deu, É, eu lembro que eu comentei com vocês, tudo falou, bem que eu não, isso aqui eu não vou não. já, já digo para vocês, o selo goético ele tá errado, falta uma pessoinha lá, mas ainda assim, que filme É, desgracento. Coitado da guria. E o que dá medo no Hereditário é porque ele é realmente assim, hereditário. É uma maldição que tu passa para as outras pessoas. É um presente grego que tu recebeu e tu não queria. e cara, é muito forte pra mim, porque o que que me pegou muito, assim, é o sofrimento daquela família. Isso tem, nos dois filmes dele, tem a mesma pegada. É o sofrimento de alguém, uma família, ou se não de um grupo de amigos, ou se não de alguma coisa, e eles não podem fazer nada Não, nada. para aquilo melhorar. Nada. Eles são só vítimas daquilo eternamente. A última cena do Hereditário, que é, né, a cena na casinha da árvore lá, aquilo eu assisto frequentemente porque aquilo me perturba muito, muito. O Ok. som das trompetas é maravilhoso, aquilo é maravilhoso. Desculpa, eu não consigo. Se alguém quiser assistir Hereditário, eu vou assistir de novo esse ano. Se alguém quiser assistir comigo, vem aqui em casa, tá? Vamos partir pros livros, porque senão a gente vai ficar falando daqui mais. Meg, manda aí. Vamos. Vamos começar com os livros. Olha, livro eu tava pensando assim, coisa completamente desgracenta que tem, ou livro que foi proibido por motivo religioso, por motivo de sociedade, por motivo de moral, por motivo de governo, e aí entra coisas que são realmente terríveis, como Lolita, né? Já falamos aqui que qualquer coisa que envolva pedofilia assim, é um desgracento que não vale a pena, gente. Sério, não dá. Zero Ou tolerância, então, inclusive, pelo menos pra mim. zero tolerância, não tem como. E Versos Satânicos também, que foi um livro que foi proibido em vários países islâmicos, porque ele fala um trecho do Corão que de um modo totalmente incorreto, então dá para entender porque as pessoas ficaram tão ofendidas com ele. Mas nós temos também desgraçamento envolvendo sobrenatural, parafilia, evocação de imagens e sentimentos que a gente não teria em outro lugar também. Mas o que me chama mais atenção é justamente os livros. Esse mesmo, Salman Rushdie, é o autor dos Versos Satânicos. Meu Satã. São livros do tipo assim que vão numa violência que ela é basicamente ante tudo que é vivo. Um exemplo é Saló, do Marquês de Sade, o Moravagine também, que é um livro que ele não é muito conhecido, mas ele é absolutamente terrível, terrível, terrível. O Moravagine ele é um personagem que, na verdade, ele encarna tudo que as pessoas estavam fazendo na época de guerra também. O Meridiano de Sangue, que tem um personagem lá que ele é quase sobrenatural de tão terrível. Que mais? A História do Olho, do Jorge Bataille, porque ela é uma mistura assim de sexual com extremamente violento e os personagens eles estão felizes enquanto eles estão fazendo coisas terríveis. Isso é Mas muito perturbador, né? sim, e também aqueles que escrevem a respeito disso de um modo mais científico, de um modo filosófico, como livros tipo Labá, ou livros do Thomas Ligotti, ou do Emile Cioran, que, se vocês reconhecem algum desses nomes, foram os nomes usados para fazer o enredo de True Detective da primeira temporada. Eu assisti a primeira Aqueles, temporada, é verdade. aqueles discursos totalmente anti-vida veio tudo de livros do Ligotti e do Cioran. Mas o que eu separei aqui para mostrar para vocês é esta coisinha aqui. Me digam se vocês conseguem ver, porque a minha imagem está parada aqui. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, Meg. Aê, agora sim. Os Contos de Maldoror. Parei Então, pra ver. Contos de Maldoror, ele foi escrito Maldoror. por um... tanto faz, né? Eu tô falando a pronúncia francesa mesmo, porque o autor ele falava francês. Ele foi escrito por um carinha uruguaio chamado Isidore Lucien Lucas.
e o codinome dele era Conde de Lotromont, que era basicamente uma piada com o Conde de Outro Mundo, porque ele era uruguaio e ele foi para a França para estudar. Isso lá em 1860. Olha só a época, 1860. E aqui ele conta a história dessa entidade chamada Maldoror, que nós não sabemos se ele é um humano, se ele é uma árvore, se ele é um demônio, se ele é um deus, se ele é um porco, mas ele tem absoluto ódio, desdém, deboche por tudo que é humano, e aqui ele faz também essa mesma crítica a Deus. Imagina naquela época o que era tu criticar a Deus. Tem uma parte desse livro que ele fala: eu gostaria de tomar o lugar desse Deus nojento e indiferente, tomar o seu lugar no seu trono de ouro e merda, coberto pelo seu manto feito de lençóis contaminados de hospital. Qualquer pessoa naquela época vai olhar e falar, quê? Né? Sim. Como? E esse carinha, ele escreveu isso aos 22 anos de idade. O que tu estava fazendo com 22 anos de idade? Eu não vou dizer que eu estava comendo terra, né? Mas eu provavelmente não estava pensando em coisas tão terríveis assim. E ele fala, tudo que vocês imaginarem de terrível tem nesse livrinho. Tudo. E um pouco mais. Como, por exemplo, o Maldoror copulando e se apaixonando, a única vez na vida que ele se apaixona, por uma tubarão fêmea. Porque foi o único ser no mundo inteiro que conseguiu chegar perto dele em maldade. E ele descreve isso. Nossa. Esse livro é comprido, Meg? Tipo, muito... Porque pesado ele é. Pesado bastante. Mas eu garanto para vocês que ele consegue ser até engraçado. Ele tem pouco mais de 300 páginas, mas essa edição que eu tenho aqui, ela tem 2 versões de um dos cantos e mais um prefácio explicando de onde é que veio esse cara. E tem uma explicação bastante recente do Aimé Césaire, que é uma interpretação pós-colonialista do que seria o Maldoror. O Maldoror é a sociedade parisiense que o Isidore Lucas conheceu quando ele foi estudar lá em Paris. Porque, como eu disse, ele era uruguaio. E os parisienses, eles viam essa pessoa do outro mundo, de Lotromont, essa piada que ele fez com o codinome dele, com desconfiança. Ele era uma pessoa cheia de piolhos que veio lá do outro lado do mundo. Ele era uma pessoa estranha, só que no final, o que era nojento mesmo, o que chafurda na lama da sociedade mesmo, era essa sociedade parisiense que não consegue ver o outro como um ser humano. Então daí ele colocou toda essa nojeira em cima deste personagem, que nós não sabemos o que ele é, mas nós sabemos que ele odeia a humanidade, ele odeia a hipocrisia da humanidade, a nossa ganância, e ele dá risada de tudo isso. E como o carinha do filme Grotesque, ele não mata pessoas, ele fode a cabeça delas. Ele acaba com a cabeça delas para que elas possam passar o resto da maldade para as outras pessoas. E o Maldoror não é ou o escritor, que várias vezes nós não sabemos se é o escritor, ele não é as outras pessoas. O Maldoror somos nós. Nós poderíamos muito bem fazer isso. E para completar assim, a vida de um escritor desgraçado como ele é, ele escreveu isso aos 22 anos e ele morreu, não se sabe como, aos 24, e ninguém sabe onde que ele está enterrado agora porque destruíram o cemitério que ele foi enterrado. O cara era um maldito completo. Na vida e no pós-vida, né, também, porque Sim. Até hoje... Mas você falou, e como você estava falando lá no começo, acho que é legal isso daí, né, pegar todo esse contexto, porque essa obra não foi escrita aleatoriamente, ela tem de todo forma um contexto alguma. interessante Só aí, né? ela tem o contexto da vida do Isidore Lucas,
E ela também é muito à frente do que as outras pessoas estavam escrevendo. Tudo bem que ele já tinha lido, por exemplo, Baudelaire, mas o que ele escreve é uma maldade extrema, uma maldade e uma humanidade também, que todos nós seríamos capazes de fazer as coisas que o Maldoror faz, exceto a parte sobrenatural, porque o Maldoror ele é tudo, ele tem 300 anos, ele pode matar com pensamento, ele pega pedras enormes que ninguém mais conseguiria fazer, ele se transforma em porco, ele acha graça que ele está todo coberto de rãs e piolhos, mas tu sabendo como é que é a vida dele, tu sabe que essa é uma crítica ao local que ele estava. Álvares de Azevedo é poesia infantil perto dele, mas de longe. E este carinha aqui, o Lautréamont, o Isidore Lucasse, ele escreveu de modo surrealista 50 anos antes dos surrealistas aparecerem. O cara, hoje, ele é considerado incrível. E quando os surrealistas apareceram, eles chegavam com o livro dele, isso aqui é o que seria a nossa Bíblia, o que esse cara fez aqui, ninguém mais fez igual, e nós temos que fazer que nem ele. Só que até hoje ninguém conseguiu escrever uma coisa tão nojenta, tão violenta, tão terrível, mas ao mesmo tempo tu lê assim, eu posso ser assim também, e ao mesmo tempo ela é até um pouquinho engraçada, até tem um pouquinho de humor negro. Esse livro aqui é horrível, ele é maldito, e eu recomendo que todo mundo leia. É por isso que a gente tá aqui, né? Pra recomendar essas coisas malditas mesmo. Inclusive, você falou das maldições, assim, e dos contextos dentro de coisas. Todas as distopias entram nessa pegada. Pelo menos na minha. Sim, E todas são malditas. sim, todas. 1984, Admirável Mundo Novo, o Fahrenheit 451, Kondaia e qualquer outra distopia que você tem aí também na cabeça que pode ver. É que essas são as mais Qualquer, conhecidas, pelo menos pra mim, qualquer né? uma delas, e inclusive se vocês quiserem desgraçar a cabeça de vocês com distopias, eu recomendo que vocês procurem realmente as clássicas, porque elas falam muito mais da sociedade do que de personagens sozinhos, Sim, ou então um personagem que tem que encontrar o amorzinho da sua vida. Não, distopia não é sobre isso, a distopia é sobre a sociedade ruindo. sim. E não só ruindo, mas como destruindo os próprios indivíduos que nela estão inseridos, né? Porque é muito forte isso. Você vê muito no 1984 essa questão da polícia das ideias sempre atrás das pessoas, mas elas são base daquela sociedade, sabe? Então, como é que pode? A própria sociedade está indo atrás. O Alan Moore bebeu na fonte do 1984, né? Na polícia das ideias, quando fez o V de Completamente. Vingança, cara. É O maravilhoso. Alan Inclusive, V de Moore, Vingança, para mim, é uma das obras máximas dessa época, né? Então é muito bom. Eu acho que é bem interessante ler também. Nós temos sim. apenas 3 minutos, como assim? Caramba. Em 3 minutos Eu... vamos embora. socorro. Deixa eu só falar então rapidinho do meu querido, o que acaba com a minha vida, o que desgraçou a minha mente. Este homem, Rafael Montes e seus dias perfeitos. Cara, autor nacional, inclusive, é sempre bom a gente trazer coisas nacionais, né? Falar um pouco sobre as coisas que a gente tem aqui no nosso país que são de qualidade, e o Rafael Montes é um deles. O que me desgraça nesse cara? Ele sempre apela para uma coisa muito violenta, isso é muito legal. Olha quem é! Quem foi que passou aí? O O Sing. Sing. Oi, Sing. E aí, Sing? O Sing veio fazer uma visita final pra gente. E o Rafael Montes, ele é um cara que ele desgraça você, tipo, na última frase do livro inteiro. Na verdade, ele desgraça o livro inteiro, e na última frase ele acaba com a sua vida. É muito forte. E aí tem E os só terminando suicidas e tal. para falar de distopias, leiam distopias nacionais do Inácio de Loyola Brandão. É terrível, ele escreveu tipo 40 anos atrás e é o que a gente está vivendo hoje. É isso aí. Então, gente, Meg, primeiramente, muito obrigado pela live. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até amanhã falando, porque na verdade a gente Sem não falou dúvida. um milésimo do que a gente gostaria. Eu tenho certeza que você tinha muito mais coisa para trazer. Nossa, Eu tem muito também assunto. Nossa, eu podia mostrar aqui tipo 30 mil coisas. E muito obrigado mesmo Eu que pela agradeço. participação. E é isso aí. Gente, brigadão por todo mundo, tá? A gente vai depois liberar essas listas aí. E outra coisa importante, tá? Vamos fazer uma propaganda? Se você quiser ganhar essa caneca do Teoria, curte o post lá, indica uns camarada e é isso aí, tá? Só procurar lá nas postagens, uma hora você vai achar.
Beleza? Então, Meg, mais uma vez, muito obrigado. Tenham um ótimo fim de Obrigada. semana a todo mundo. Gente, fiquem em casa, mas fiquem Fiquem em protegidos. casa. Até. Isso, fiquem em casa, principalmente. Tchau.